Futebol sem fronteiras. Jogo jogado dentro do campo e fora dele. Bastidores, economia, política, turismo. O podcast do UOL para quem gosta de futebol internacional e tudo o que vai além de um simples grito de gol. Fala galera, tá no ar o podcast Futebol Sem Fronteiras, edição número 46. Hoje vamos falar muito de futebol alemão, o futebol da Bundesliga, que tem um clássico enorme nesse final de semana, Bayern de Munique e Borussia Dortmund, o maior clássico do país. Mas qual o tamanho desse clássico na história do país? É algo recente, esportivo apenas, ou com uma conotação um pouco maior, como tantos outros clássicos que a gente vê espalhados pela Europa? Vamos falar sobre a invasão do Eintracht Frankfurt a Barcelona, da torcida do Frankfurt a Barcelona na semana passada, que a gente só falou disso até agora no noticiário, a gente só viu a visão do Barcelona, né? Que tragédia, meu Deus, que momento horrendo. Mas e lá em Frankfurt, como é que isso foi tratado, né? Qual o tamanho desse feito da torcida do Eintracht Frankfurt? E vamos falar também de mais coisas, mais assuntos do futebol alemão, Freiburg e Leipzig fazendo a final da Copa da Alemanha, a possível saída do Haaland, do Borussia Dortmund. E para conversar sobre tudo isso com a gente hoje, eu tenho um convidado super especial, André Donk, já participou do Futebol Sem Fronteiras no final do ano passado, está de volta agora, o Jamil Chad, infelizmente, não pode participar com a gente dessa edição número 46, mas olha, para falar de futebol alemão, eu sempre apelo aos universitários. Meu grande amigo André Donk, como é que você está? Tudo bom, Júlio? Grande abraço a você, todo mundo que tá nos acompanhando. Para mim é sempre um prazer falar de futebol alemão, estar junto contigo. É sempre um prazer. Quando pintar o convite, para mim é sempre uma satisfação estar aqui contigo e ainda falar tanto assunto, né? Essa do Frankfurt foi um negócio espetacular que acho que dá para falar muito bem sobre a perspectiva alemã, né? Como você colocou muito bem. A gente fala muito da decepção do Barcelona, que de fato foi, mas não tira a questão do outro lado. E a Copa da Alemanha também, estou animadíssimo para falar, ainda mais tive a oportunidade de comentar as duas semifinais. É uma das histórias mais legais do futebol europeu nessa temporada, sem dúvida nenhuma. O Donk, como você bem disse, né? Você comentou, eu acompanhei os jogos, né? Você comentou a vitória do Freiburg sobre o Hamburgo. O Hamburgo, né? Um time super tradicional, mas que está na segunda divisão. Vai subir esse ano? Vai subir, né? Eu tava pelo não, jeito, né? quem Schalke, assim, né? O Schalke está em Werder. primeiro, Schalke e Werder Bremen. E aí o São Paulo, o rival, que até inclusive eu estou com a camisa dele hoje aqui. Mostra aí, deixa eu colocar você aqui no layout aqui, sozinho aqui. A camisa essa daqui. é São Paulo, né? São Exatamente. Uhum. O rival do Hamburgo, né? Os dois dividindo, Sim. Time menor, mas extremamente charmoso, né? Toda a sua identificação, muito conhecido por conta do engajamento social dele. Inclusive o Union Berlin, que caiu na semifinal também ontem contra o Leipzig, que também é conhecido por essa questão. Ele tá com boa possibilidade de subir também. Mas tá chegou a liderar, né? Chegou a liderar. Agora está em terceiro. Lembrando que na Bundesliga 2, o terceiro colocado joga um playoff contra o antepenúltimo da Bundesliga principal, né, da primeira divisão. Então, os dois primeiros sobem, os dois últimos da Bundesliga caem e o terceiro pior contra o terceiro melhor fazem um playoff. Então, nesse momento, Schalke e Werder Bremen estariam subindo, o São Paulo estaria fazendo playoff. É isso, né, Dom? Que o Hamburgo ficou mais para trás. É que o Hamburgo ele tem 5 pontos atrás do São Paulo, faltando 4 rodadas, e ainda tem o Darmstadt ali no meio. Então a situação é mais do que a pontuação contra o São Paulo, ele também tem que torcer para o tropeço de outros times. Por isso ficou bastante complicado. E impressionante, Júlio. Toda vez o Hamburgo é isso, assim, na segunda divisão. Vai bem no geral, chega na reta final, acaba. Tem até uma questão do mês de abril, é sempre ruim para o Hamburgo na segunda divisão. Agora até venceu 2 jogos, mas tá bem complicada a situação. Uma hora sobe, mas perdeu do Freiburg, chegou na semifinal da Pokal, da Copa da Alemanha, perdeu do Freiburg, e no outro jogo, que eu acompanhei, o Hamburgo e Freiburg eu acompanhei uns pedaços só. Ontem o São Paulo contra o Union Berlin contra Leipzig, eu vi inteiro praticamente, era o jogo mais interessante da tarde, o City já estava ganhando fácil, né? Então eu fiquei assistindo ali, e falei, vou torcer pro Union Berlin, né? Torcedor da Portuguesa que sou, vou torcer para o time menos poderoso e tal. Aí lá, 1-0 União Berlim, aí os caras perderam um gol no contra-ataque, que pela madrugada, e aí no lance seguinte o Leipzig
já empata e faz o gol nos acréscimos. O normal, né? O normal. O Freiburg pode ser visto como uma surpresa, mas está fazendo uma grande temporada, né, Donk? Tem alguém que a gente tem que ficar de olho aí nesse time do Freiburg? Tem. Inclusive, ó, você tem 2 jogadores de seleção alemã, né, estabelecidos. O lateral Christian Ginter, que além de ser muito bom no apoio, é um cara fisicamente impressionante. Assim, a quantidade de jogos em sequência titular dele na temporada, nas últimas temporadas. E também o Nico Schlotterbeck, que é um zagueiro que inclusive está sendo especulado para ir para o Borussia Dortmund. Veio a notícia nos últimos dias. É um zagueiro também que está sendo convocado constantemente para a seleção e jogou muito bem na semifinal. Foi um dos destaques do Freiburg. Mas é um time assim, mais do que as peças individuais, o coletivo é muito forte. Assim, o trabalho é muito bom. O Christian Streich é o técnico. Ele só não é o mais longevo das 5 ligas da Europa, porque o Simeone chegou coisa de 5, 6 dias antes dele. Uma semana assim. Antes, né? Exatamente. Exato. O Simeone e o Streich são os 2 técnicos que estão há mais de 10 anos, né? Completaram 10 anos agora no final do ano. Chegou em dezembro de 2011. Dezembro de 2011, os dois. Isso. Os 2 em dezembro de 2011, o Simeone alguns dias antes. São os 2 técnicos. Mas curioso, né, Donk? Porque o Streich faz esse trabalho muito longevo no Freiburg, mas tudo bem, não é que nos últimos anos o Freiburg tenha feito vários campeonatos de 5ª colocação, 6ª colocação e tal, né? Esse ano é que deu esse up aí, né? Final de Copa da Alemanha, enfim. O Streich chegou a cair com o Freiburg e não foi demitido. Ele seguiu na 2ª divisão, ele sobe, e até curioso, os 2 times que vão fazer a final, eles subiram juntos para a Bundesliga em 2015-16. O Freiburg é campeão da 2ª divisão e o Leipzig é vice. E tem essa questão do Leipzig, né? Porque é inquestionável o sucesso do clube em 13 anos, né? 2 vices da Bundesliga, 2 vices de Copa da Alemanha, semifinal de Champions, mas nunca venceu nada. Nem mesmo a 2ª divisão, nem a 3ª divisão. Ele sempre sobe como vice. Então agora não tem nenhum troféu ainda na sala. Não fizeram 4ª na sala divisão. Troféus ainda. 4ª divisão. Que é liga regional, e as ligas regionais elas são separadas, né? Não é nenhum campeonato unificado, assim. São várias competições ramificadas. Então, assim, daí até voltando para o Freiburg, o Streich teve esse período, caiu, ficou no comando técnico da equipe, fez algumas campanhas razoáveis. Lá atrás, acho que em 2013, ele chegou a bater um 5º lugar, que o time foi para a Liga Europa também. Então, assim, foi oscilando ao longo do tempo, mas agora está bastante consolidado. O Freiburg até inaugurou nessa temporada o estádio novo, então, assim, é um momento... A gente pode falar, talvez, da maior temporada da história do Freiburg, que tem mais de 100 anos de existência. Já foi campeão da Copa da Alemanha alguma vez, Donk? Não, primeira final. O máximo que eles conseguiram... O melhor feito deles no futebol alemão é um 3º lugar em 94 da Bundesliga. Tá. Muito, muito legal, muito legal. E eu estava vendo a classificação aqui da Bundesliga, né? Faltando 4 rodadas, porque a Alemanha tem 18 times só na primeira divisão. O Bayern de Munique tem 72 pontos, o Borussia Dortmund 63, são 9 pontos de diferença, e vamos ter 9 pontos a serem jogados depois da partida entre eles. Então o título pode ser definido nesse fim de semana. A gente vai falar um pouquinho mais para frente hoje no Futebol Sem Fronteiras desse clássico, Bayern e Borussia. O 3º é o Leipzig com 54, o 4º é o Bayer Leverkusen com 52 e o 5º é o Freiburg com 51. Então, faltando 4 rodadas, está vivíssima aí essa disputa pelas 2 vagas na Champions League do ano que vem, né? Leipzig tem 54, Leverkusen 52 e Freiburg 51. E União Berlim, que faz uma temporada surpreendente, está em 6º lugar, mas já com 47, já fica um pouquinho mais difícil, né? E a rodada do final de semana agora, a rodada desse final de semana, começa na sexta com o Wolfsburg+, e aí no sábado tem um jogo que é um confronto diretaço, né? Leipzig e União Berlim. Para o União Berlim ter alguma esperança de alguma coisa, tem que ganhar, tem que se vingar, né? Joga no mesmo estádio e tem que se vingar do Leipzig e vencer. Aí tem Freiburg, Borussia Mönchengladbach, tem o clássico que a gente vai falar, e tem o Greuther Fürth contra o Bayer Leverkusen. Tem algum confronto direto entre eles, né? No Greuther Fürth, que já está rebaixado, né? Tem algum confronto direto entre eles nas últimas rodadas, entre os 3 aí? Eu não tô, até vou checar a tabela agora, Júlio. Eu vejo aqui, tá na minha mão. Você vê? Se eu não me engano, tem Freiburg e Leverkusen na última rodada. Se eu não me engano. Cara, os caras sempre armam uma dessa, né? Como que eles descobrem que isso vai acontecer, né? Na última rodada. Impressionante. Na rodada 32 não tem nenhum confronto direto. Na rodada 33 tem Freiburg e União Berlim. Interessante, porque o União Berlim está lá em 6º, mas ele joga com o Leipzig e joga com o Freiburg, né? Quer dizer... E lembrar que
provavelmente Freiburg e Leipzig vão terminar entre os 6 primeiros, e aí a sétima colocação vai ter vaga em competição europeia, vai para a Conference. É isso aí, ó. No sábado, dia 14 de maio, na última rodada, Bayer Leverkusen e Freiburg. Então, quer dizer, essa última vaga aí de Champions League para os alemães, muito disputada, muito interessante aí o crescimento do... a Bundesliga, né, Donk? Esse é um assunto muito interessante. É uma liga de um time só, uma liga de um time só. É verdade, o domínio do Bayern ele é muito grande, é inédito, inclusive. Nunca aconteceu algo como está acontecendo agora. O Bayern vai ganhar, já até estou perdendo as contas, vai ganhar o 10º seguido? 10º seguido. 10º seguido, quer dizer, 10 campeonatos seguidos de qualquer país é algo muito diferente, e na Alemanha nunca aconteceu. O Bayern realmente ele é mais rico, ele é mais forte, ele tem empresas muito grandes que o patrocinam, etc. e tal. Mas é um campeonato muito rico, muito saudável financeiramente e muito equilibrado. Por isso que cada ano a gente vê um time alemão diferente na Champions League. Eu acho muito disputado. Eu acho que isso valoriza mais do que desvaloriza o que o Bayern faz. Agora, é um problema a ser equacionado, né, Donk? Quer dizer, é necessário encontrar gente para ganhar um campeonato do Bayern de Munique. Nos últimos anos, só o Borussia Dortmund ameaçou. Todo mundo sabe, né? Você declaradamente é torcedor do Borussia Dortmund, é um simpatizante dos amarelos, apesar de ser um grande conhecedor do campeonato alemão, tem camisa de tudo quanto é time, e o teu preferido é o Borussia Dortmund. E aí, a pergunta provocadora que eu faço é, quando a gente fala, Bayern e Borussia Dortmund, sábado, o maior clássico da Alemanha, eu cresci ouvindo que o maior clássico da Alemanha era Borussia e Schalke 04, que são cidades vizinhas. Tem várias rivalidades locais, inclusive entre Bayern e Nuremberg, por exemplo, que é uma cidade que fica muito pertinho de Munique. Nuremberg é um dos tradicionais, aí, que está na segunda divisão da Bundesliga. Essa rivalidade Bayern-Borussia, ela sempre existiu, ela foi amplificada por uma disputa esportiva mais recente, ou ela é uma forçação de barra para a gente falar, não, o Bayern tem sim um rival na Alemanha? Ela cresce a partir da década de 90, quando o Dortmund começa, tem uma sequência de 2 títulos alemães, tem o título da Champions, e assim, a questão do futebol alemão, desde que o Bayern começa a dominar, você tem períodos cíclicos dos rivais, né? Então, na década de 70, você tem o Borussia Mönchengladbach, que a questão esportiva era mais forte. Década de 80, você vai ter o Hamburgo. Na década de 90, tem o Borussia Dortmund. E agora volta. E assim, o Dortmund, que quase entrou no processo de falência, agora se estabeleceu. Então, assim, é o clássico. Tanto que, se você olhar no site da Bundesliga hoje, a preparação é para o Der Klassiker, o clássico. É o principal. Mas é muito no âmbito esportivo, porque são cidades assim completamente distantes, não tem a questão geográfica que envolve, não tem a questão histórica, por exemplo, de Real Madrid e Barcelona, que não são da mesma cidade, mas é um grande clássico do futebol espanhol. Então, é o principal clássico do futebol alemão em termos esportivos. De rivalidade ainda é Dortmund e Schalke. Tenho certeza que o torcedor do Dortmund se importa muito mais em vencer o Schalke num jogo isolado do que o Bayern em si, por conta de tudo que envolve a questão geográfica da rivalidade, mas, assim, esportivamente virou a referência. Então, assim, se a gente falar qual é o jogo de maior rivalidade entre os principais de cada liga, a gente vai pegar as 4 principais do futebol europeu, Dortmund e Bayern está bem atrás do que o Real Madrid e Barcelona, do que o Milan e Inter, ou Inter e Juventus, que também é muito forte, do que qualquer clássico inglês. PSG e Olympique, tem Rangers, Celtic, tem um componente tem um componente histórico por trás de cada um desses clássicos, né, Donk? E entre Bayern e Borussia a gente não vê um componente histórico, até porque a Bundesliga é mais recente, né? A Alemanha foi reconstruída depois da Segunda Guerra e tudo mais. Mas é curioso mesmo, como a gente está vendo talvez a construção a fabricação de um clássico, quase. É meio por isso. E aí você tem uma final de Champions em 2013. Pô, isso é uma coisa, é um divisor de águas para a história do futebol local. Porque ainda se a gente falar de uma perspectiva europeia, a Alemanha é o Bayern, né? A Alemanha é o Bayern, assim. Você tem pontualmente um time ou outro, quanto que o Dortmund vai disputar uma final de Champions de novo, ou uma outra equipe. É bastante complicado pensar nesse cenário. E a Alemanha, além dessa questão da rivalidade, ela tem muitas particularidades, né? A gente vai falar da questão da torcida, que a gente vai até entrar um pouquinho nisso na questão do Frankfurt, a questão
do 50+1, que não permite investidores de fora, a menos que casos excepcionais. Então, assim, a Alemanha tem uma questão muito particular de se encarar o futebol, e eu acho que isso também respinga nessa questão da rivalidade. Ela tem um comportamento muito diferente do futebol em relação às outras grandes ligas. Então, acho que é até por isso que o grande clássico, se a gente pensar do nível técnico, ele não tem a rivalidade que tem nos outros países. E na Alemanha também, que é uma sociedade mais, eu diria, civilizada do que outras, você não vê tanto ódio assim, né? O ódio ele é muito abafado na Alemanha, exatamente por tudo o que aconteceu. Qualquer coisa que apareça ali tenta-se, não é que não existe, mas como sociedade tentam abafar, né? Tentam colocar rapidamente algo por cima. Então, você não vai usar o futebol justamente para exacerbar ódio, né? E o ódio ele faz parte da construção de rivalidades no futebol. É uma pena, mas ele é um elemento, digamos assim, quase que fundamental, né? Para que haja rivalidade entre dois clubes. É uma pena que seja assim, mas é assim. Mas a conta do título, né, Donk? O critério de desempate na Alemanha é o saldo de gols, né? Se não é o saldo de gols. Se não me perdi, né? Porque cada campeonato lá é de um jeito, não. Confronto direto e tal. Então, na Alemanha é que nem na Inglaterra, é saldo de gols. O Bayern tem um saldo de 60 gols. O Borussia Dortmund de 33. Então, não vai ser empatando em pontos que o Borussia Dortmund vai conseguir tirar esse título. Aliás, o Borussia Dortmund não vai conseguir tirar o título. Mesmo que ganhe de 9-0 da Allianz Arena, não vai. Mas para dar uma emoção, o Borussia teria que ganhar do Bayern, porque aí ficaria a 6 pontos, com 9 em jogo. Se empatar o jogo de sábado, o clássico de sábado, Der Klassiker, se empatar, eles continuam 9 pontos de vantagem, com 9 para jogar, com 27 gols a mais de saldo para o Bayern. Ou seja, a gente não vai poder dizer que o Bayern é campeão matematicamente, mas o Bayern vai ser campeão com um empate no clássico de sábado. E uma vitória, obviamente, garante o título matematicamente, que é o que eu acho que o Bayern quer, né, Donk? Para acabar logo, vai ser campeão com 3 rodadas de antecipação. E vamos lá, né? Para dar uma encobrida nessa mancha que foi a Champions League, né? O Bayern eliminado pelo Villarreal. Como ninguém lê alemão no mundo, só você e o Gerd Wenzel e os alemães, conta pra gente o que a imprensa alemã falou, como foi tratado isso nos fóruns, nas redes sociais, essa eliminação do Bayern na Champions League. Porque no ano passado, foi do PSG, o Lewandowski estava machucado, né? A gente está 5 anos falando que o Bayern é o melhor time do mundo, mas só ganhou uma Champions, que foi a da bolha lá em 2020. E esse ano eu acho que foi meio que um papelão ali ser eliminado pelo Villarreal, sem tirar o mérito nenhum do Villarreal. Assim, até estava fazendo um levantamento, porque tem clubes tradicionais que têm eliminações, ou clubes, não necessariamente os mais tradicionais, mas os favoritos, que têm eliminações que chamam a atenção, né? Pega nos últimos anos a Juventus caindo para o Lyon, para o Porto, o City já na época do Guardiola caindo para o Mônaco, para o próprio Lyon também. Mas o Bayern talvez é o único time que não tinha. O Barcelona caindo para Roma com uma virada espetacular. O Bayern é o único que não tinha. Eu estava voltando para ver quando foi a última vez que o Bayern caiu para um time na Champions que não era finalista. O último foi o Chelsea, se eu não me engano, 2003, 2004, 2005, mas já era na era Abramovich, já era endinheirado. E a última vez foi para o Estrela Vermelha, no ano que o Estrela Vermelha foi campeão europeu, não era nem Champions ainda. Então, assim, o Bayern não tem histórico dessas quedas inesperadas para times de menor tradição. Então foi algo completamente fora da reta, foi visto como uma grande decepção, até pela questão da diferença técnica das duas equipes. Mas assim, eu vejo muito mais, talvez assim, sendo um pouco mais tolerante com tudo que está acontecendo no Bayern, como um acidente de percurso. Um acidente de percurso. E não como um desastre total. Porque assim, até estava olhando, Júlio, se a gente pegar de quando o Bayern inicia o domínio total, que ele coloca os 10 títulos, foi 2012, 2013, que é quando ele ganha a Champions. Daquele time que jogou a final da Champions contra o Dortmund, os únicos que estão lá é o Neuer e o Miller, inclusive dos caras que estavam no banco. Então o Bayern reformulou. E o Lewandowski que estava no outro. Aí já estava preparando ali, já estava aquecendo.
o Bayern teve uma reformulação geral e perdendo espinha dorsal, Lange, Schweinsteiger, Ribéry, Robben, e conseguiu manter o domínio na Bundesliga. Mas sempre ganhou, mas nunca um time, inclusive do time do Beckenbauer, nunca foi mais do que tricampeão. Então, se o Bayern conseguir manter essa hegemonia, é grande sim, apesar da diferença para os demais rivais. E sempre esteve ali. E aí eu acho que nessa temporada tem duas coisas que acho que podem bater muito forte. Mudança de filosofia de jogo com o Nagelsmann foi significativa. É um técnico, por mais promissor que seja, é um cara muito novo. Então, assim, é uma realidade muito nova, tá no mundo do Bayern de Munique. E uma coisa que também a gente fala, talvez muito da perspectiva do Real Madrid e não do Bayern, é a questão do Alaba. Para mim, ele faz uma diferença tremenda nesse time. É um cara que encaixou perfeitamente. O Real Madrid perde, de repente, Varane e Sérgio Ramos, e a zaga tá dando conta porque o Alaba tá jogando horrores e o Militão teve um crescimento muito grande. E no Bayern de Munique não teve esse crescimento. O Pamecano é um zagueiro muito promissor, mas falhou muito nessa temporada. Acho que é uma temporada de adaptação ainda para ele. O Pavard, um cara que, desde que chegou, sempre tinha muita expectativa, ainda não conseguiu estabelecer o que se esperava. E apesar contratado por um gol, vamos lá, né? Exato. Ele fez um até um bom Copa trabalho. Ele é bom jogador, mas assim. Mas assim, não foi, não rolou. Ainda era o período pós-LAN, né? O Kimmich vai para a lateral direita, depois que vira volante, para mim foi um negócio excepcional. Teve a história do Kimmich que atrapalhou durante a temporada também. Também. Pegar Covid, não tomar vacina, recuperar, enfim. O próprio Alphonso Davies, que teve uma complicação, né? Uma questão cardíaca, ficou muito tempo sem jogar. Então, defensivamente, foi uma temporada muito complicada para o Bayern. Tanto que, mas a gente pode falar, mas foi 1-0, o Bayern fez só um gol no Vila-Real, é verdade. Mas, assim, mais as desatenções defensivas, tanto que o jogo da ida poderia ter sido muito pior para o Bayern, né? O Vila-Real teve volume ofensivo, então, para mim, a questão defensiva do Bayern foi o que pegou muito mais depois da saída do Alaba. Mas, assim, para um time que passou por tantas transformações e conseguiu sempre estar batendo semifinal de Champions, 10 campeonatos alemães seguidos, eu vejo muito mais um acidente de percurso. Eu não acho que tem que tirar Miller, Lewandowski, que vamos começar do zero, não. Acho que talvez contratações pontuais na defesa e eu vejo o Bayern lutando pela Champions de novo no ano que vem. Duas coisas sobre o Bayern antes da gente entrar no Dortmund. No Borussia Dortmund, lembrando que o clássico de sábado pode decidir a Bundesliga se o Bayern vencer ou se empatar. Na prática, ele já será campeão, porque a diferença de saldo é muito grande. Duas coisas sobre o Bayern de Munique. Você concorda com a tese de o Bayern se dá mal na Europa porque falta competitividade na Alemanha, na Bundesliga? Isso se fala muito do PSG, se fala muito do Bayern. No PSG, eu particularmente acho que tem a ver. Os jogos do Campeonato Francês são meio que treinos para o PSG. Na Bundesliga eu não concordo muito com essa teoria, mas eu queria te ouvir. Eu também não concordo, não, porque o Bayern sempre no nível europeu, como eu falei, essa do Vila-Real é uma coisa totalmente fora da curva, né? O Bayern está acostumado a jogar. Vamos pegar essa temporada mesmo, né? Tudo bem, o Barcelona estava em outro momento, mas assim, o nível altíssimo do Bayern, quando caiu para o PSG na temporada passada, você lembrou? Sem Lewandowski, sem Gnabry, sem Goretzka, que se machuca no jogo de ida e não joga a volta, e mesmo assim amassou o PSG. Então, assim, o Bayern é um time que já está competitivo e a Liga também demanda. O futebol da Alemanha, às vezes, os times não irem muito longe nas competições europeias, embora na Liga Europa esse ano esteja muito bem, mas é competitivo o suficiente para manter o Bayern. Então, acho que esse não é um problema para mim, não, na questão do Bayern. Tá, e a outra coisa, a gente tem que falar, até porque o futebol sem fronteiras é o jogo por trás do jogo. E por trás do jogo, o Nagelsmann recebeu centenas de ameaças de morte, né? E ele falou sobre isso, e isso eu até comentei, né, no começo do nosso podcast hoje. O ódio é rapidamente abafado na Alemanha. E o ódio apareceu forte depois dessa eliminação do Bayern, com essa comunicação aberta que as redes sociais permitem, né, com as ameaças de morte ao Nagelsmann, e ele veio a público falar sobre isso, né, Donk? Como que isso está sendo tratado na Alemanha? Tem alguma chance dele sair ou alguma coisa assim? Eu espero que não. De todas as perspectivas, né? Tanto para não dar espaço para esse tipo de coisa, né? Não dar repercussão, tem que repercutir, tem que falar e tem que tornar público, inclusive pegar as pessoas que fazem isso, que é uma prática que virou hábito no mundo inteiro, né? E acho que isso também tem que discutir, a gente tem que ver de uma forma além do futebol, como que se permite tanto essa possibilidade, né?
o quanto que as redes sociais, os próprios veículos deveriam se responsabilizar muito mais por esse tipo de coisa que acontece no mundo inteiro. Então, assim, um técnico sair do trabalho dele, tendo a oportunidade da vida dele, né? Um cara que se preparou, não foi jogador, que encerrou carreira, mas também independentemente da história dele, ele está tendo oportunidade e aí de repente ele sai por conta disso. Eu espero que isso definitivamente não aconteça. E tomara que vão atrás esses caras, né? Com Porque certeza. não é tão difícil, não é tão difícil. Não é tão difícil. A gente, eu já fui, obviamente, nada nem perto já fui ameaçado, etc., né, por torcedores, e acabei não fazendo nada. A gente acaba ficando com, putz, mas tem que ir lá na polícia, na delegacia, não sei o que, não sei o que lá. Mas o certo é ir. O certo é ir atrás das pessoas. Espero que nada não vá. E assim, é uma questão, se não é. Mas se não é fácil, então, assim, como é que a rede social permite alguma pessoa se omitir tanto e a ponto de causar danos como esse e você não ter controle da pessoa que está fazendo isso? Então, eu vejo uma responsabilidade muito das empresas que proporcionam essa plataforma para as pessoas disseminarem ódio e ainda se omitirem, se conseguirem se safar disso. Então. Virou algo grande na Alemanha, Dom, que está se falando bastante sobre isso, o poder público veio a público falar sobre ir atrás dessas pessoas, ou ficou restrito ali a lamentação, digamos assim, do Nagelsmann? Então, a princípio é uma coisa que foi mais a repercussão mundial, mas ainda até eu não sei ainda como vai repercutir. Acho que ainda por ser uma coisa um tanto nova, ver os desdobramentos do que vai ter, mas assim, a repercussão foi muito grande, isso é inegável, mas assim, das medidas que vão ser tomadas, eu acho que está muito mais do que a gente vai ver a partir de agora. Vamos torcer para a Alemanha fazer o que costuma fazer, né? Ir atrás dos responsáveis. Agora, voltando para o campo, para o clássico de sábado, talvez a gente veja Lewandowski jogar o último Bayern Borussia da carreira dele, já jogou pelos dois lados. Talvez a gente veja Haaland jogar o último, bom, pelo menos por enquanto, o último Bayern Borussia da carreira dele. Quer dizer, o Leva, né, para a gente, são dois casos diferentes, né? O Leva é um veterano, tem contrato até o fim da outra temporada, né, Dom? Tem contrato até o fim da temporada 22-23, mas já falou que vai querer sair do Bayern ao final do contrato. Então, talvez ele fique até o final do contrato, talvez ele saia antes e aí ajude até o Bayern a ser compensado de alguma maneira, né? E aí está se falando muito do Barcelona, que está precisando de um astro, etc. Enfim, e acho que vai depender mais de um acordo entre eles, né, do que propriamente algum clube oferecer muita coisa para o Bayern de Munique. O Bayern costuma ser soft, digamos assim, para deixar os caras saírem quando eles já prestaram serviços como o Leva prestou, e foram muitos, né? Já o Haaland é outra. O Haaland também tem contrato até o fim de 23, né, Donk? Ou até 24, se não me engano. Até 24, dele, né? Só que o preço, a cláusula rescisória do Haaland vai caindo ao longo dos anos. E muito se debatia se no ano passado o Borussia Dortmund já não deveria ter vendido o Haaland, porque era uma queda grande de preço do valor do ano passado para esse agora, para essa janela agora. Mesmo faltando 2 anos para o fim do contrato do Haaland, a multa dele cai bastante, considerando os padrões hoje gastos pelo futebol europeu. E aí ficou muito forte o papo de já estaria tudo certo com o Manchester City essa semana, o Real Madrid sonha em formar uma dupla Mbappé-Haaland e também fica por aí, né? Ou é um ou é outro, mas tá forte a fumaça ali pelos lados do City, que precisa de um atacante como o Haaland. O pai dele jogou no Manchester City, ele nasceu na Inglaterra, inclusive, é norueguês, mas nasceu em Leeds, porque o pai jogava lá, e tá com pinta de que o Haaland vai parar no City. Bom, a saída desses dois, na tua opinião, ela vai acontecer? A Bundesliga, obviamente, perde com isso, né Donk? Perde. De um lado é o atual melhor do mundo e contra um que pode ser, para mim, eu vejo ele o Mbappé, acho que são os dois expoentes dessa geração. Mas a gente, lógico, não dá para você cravar ainda, até porque você vê um fenômeno como o Pedri surgindo, não sei onde esse cara vai parar. Mas enfim, é fato que é um dos principais nomes da próxima geração do futebol mundial. Então tem um peso muito grande. E são coisas bem diferentes, né? O Haaland, para mim, eu acho que tá no momento dele sair, assim mesmo. Acho que ele já provou que ele é um cara diferenciado, a importância dele. Essa temporada tô um pouquinho menos, porque teve
algumas diferentes lesões, inclusive causou muito impacto no Borussia Dortmund, sem dúvida nenhuma. E chegou um momento, e o momento, para mim, é o ideal. Para mim, o Manchester City é o clube ideal. Assim, ele ia cair perfeitamente ali dentro da necessidade que o clube tem e dentro do que ele pode oferecer no time do Guardiola. Porque a gente olha, é um matador, mas assim, o que o Haaland faz fora da área também, às vezes pode passar despercebido. É um cara que dá muita assistência, é um cara que sem bola também contribui demais. E dentro dessa dinâmica do Guardiola, eu acho que ele seria perfeito. Do Lewandowski, se não é um ponto de vista pessoal, se eu fosse ele, eu não sairia do Bayern, não. Porque assim, ele tá num time estabelecido, já tá nos seus 33 para os 34 anos, de repente pode ser que ele saia e a coisa não flua. A gente viu, por exemplo, com o próprio Messi, né? Ele tá inserido num time que as coisas têm dado muito certo, ele vai brigar por Champions todos os anos, a meu ver. Mas por bola de ouro, consequentemente. Por bola de ouro, por se ele ganhou aquele papo, não, se você não está na Espanha, você não ganha. Acho que o Lewandowski... Já era, estamos numa transição. Exato, acho que o Lewandowski já desconstruiu um pouco esse clichê. E assim, ele continua muito forte num time que funciona junto com ele, ele tá longe de ser o problema de ter que passar por uma reformulação, mas assim, isso é uma escolha muito pessoal, para mim não existe certo e errado nesse sentido. E às vezes o Lewandowski falou, eu joguei minha vida inteira na Alemanha, eu quero me provar num outro país, porque aqui eu tô sendo artilheiro todo ano. Então, se não tem essa motivação, do ponto de vista esportivo, para mim, ele deveria ficar no Bayern. Eu acho que ia até renovar contrato e ficar lá o resto da vida, porque ele tem tudo ali e assim, a possibilidade, a carreira dele está cada vez mais próximo do término. Então, você, de repente, ter uma mudança drástica poderia ser um pouco mais arriscado. Então, tem esses dois cenários que mudariam bastante, mas os dois saindo com certeza seria um impacto muito grande para a Bundesliga de uma forma geral. E a Bundesliga com a sua política de boas finanças, né, de realmente fair play financeiro e etc., não permite contratações estratosféricas, né? É difícil caber. O Bayern poderia fazer, mas também tem uma política diferente de apostar em talentos mais jovens, de clubes alemães que estejam adaptados à cultura, futebol de base muito forte. A Alemanha realmente vale. A gente vai fazer um podcast no futuro só para falar sobre as bases, como são sólidas as bases do futebol alemão, e por isso que a Alemanha vai estar sempre lá, no nível de seleção, no nível de clubes, com a liga mais saudável financeiramente do mundo, que não precisa de dinheiro de Arábia Saudita, de Catar, de Emirados Árabes Unidos, de sei lá onde, para ter times com bons jogadores e bom futebol, né? É um capítulo à parte o que a Bundesliga faz. Agora, voltando para o Haaland, eu concordo com você. Eu realmente, assim, você olha para o time do Manchester City, você fala assim, cara, é tão perfeito botar o Haaland ali, é tão perfeito que vai dar errado, sabe? Vai acontecer alguma coisa ali entre ele e o Guardiola, que nem aconteceu com o Ibra. Não é possível, né? Porque, assim, a única coisa que falta no time do City é o Haaland, né? E realmente, né, Doc? E se der errado, eu falo com prazer. Falo, não, eu errei, eu assumo completamente, porque para mim é o cenário ideal, assim. E como eu falei, não é pela questão, o City precisa de um centroavante, pronto, coloca qualquer cara ali. É pela característica de jogo do Haaland. Exatamente, exatamente, porque ele não é um empurrador de bola para o gol, não é qualquer centroavante. Ele é um jogador muito inteligente, ele abre muito espaço, as movimentações, os cortes, as diagonais que ele faz, e ele é muito rápido, apesar de ser muito alto. Então, ele é muito veloz, muito ágil, né? Agilidade, não é aquele grandão, o Peter Crouch. Ele é grandalhão, mas ele tem agilidade, é um cara muito especial, o Haaland. Agora, nesse ano, como o torcedor do Dortmund, né, Dom, que se você olhar para o que foi o ano do Borussia, né, eliminado na fase de grupos da Champions League, eliminado cedo na Europa League, vai ser vice-campeão alemão, com ou sem Haaland, possivelmente seria a mesma coisa, talvez com ele por mais tempo pudesse... deixou muitos pontos bobos pelo caminho, né? Foi uma Bundesliga em que o Bayern até tropeçou e vai ser campeão mesmo assim. O Borussia nunca conseguiu ali colar, né? Agora, olhando para o que foi a temporada do Borussia e do próprio Haaland, fica aquela sensação de que já que vai sair, era melhor ter saído ano passado logo e pego mais dinheiro? Então, sim, dá para fazer a gente nunca saberia, né? A gente nunca saberia o que aconteceu nessa temporada.
porque também boa parte da ausência do sucesso do Dortmund eu vejo como ausência do Haaland. Ele perdeu bastante jogos, assim, muitos jogos mesmo nessa temporada, o que acabou fazendo diferença. E isso a gente não saberia, assim, porque é um cara que não parece que se machuca, né? E nessa campanha acabou acontecendo, mas olhando, eu não. Eu entendo a manutenção dele, até porque assim, a quantidade de tropeços assim, foi muito mais o Dortmund com ele mesmo, né? A temporada estava desenhada para coisas bem melhores. Assim. Se você olhar o grupo da Champions League, o Sporting, o Rubem Amorim faz um trabalho espetacular, mas o Dortmund era favorito para passar. O Dortmund era favorito para passar contra o Rangers na Liga Europa, era favorito contra o São Paulo na Copa da Alemanha quando caiu. E essa foi uma das Bundesligas, das 10 que o Bayern ganhou, mais ganháveis pelos adversários, tranquilamente. O Bayern não fez uma grande Bundesliga. Dava para alguém... E não, eu digo não só o Dortmund, o próprio RB Leipzig, que começou muito mal. Tanto que também o Jess com troca de técnico. Perdeu o Nagelsmann, né? foi demitido, exato. O Nagelsmann foi para lá. O Jess March, que era o cara já da Red Bull, né? Passou pelo New York Red Bulls, pelo Salzburg, e não deu certo. E desde que o Tedesco chegou, o técnico que levou o time agora para a final, o Leipzig só tem 2 pontos somados a menos que o Bayern nesse período. Então foi um técnico que encaixou muito bem e que talvez tivesse antes, talvez o cenário fosse diferente. Então, assim, eu entendo o Dortmund ter segurado, era uma temporada interessante, o Rose até tinha umas propostas legais, mas defensivamente também foi um desastre a temporada do Dortmund. E aí nem falando nas individualidades, assim, como sistema defensivo foi uma tragédia, porque o Dortmund até inclusive pegou um goleiro muito bom, o Kobel foi um dos destaques do clube nessa temporada, mas assim, o time, enquanto no processo, no momento defensivo, deu tudo errado. O Leipzig está na final da Copa da Alemanha, a gente já falou, joga contra o Freiburg e está na semifinal da Europa League, né? No fim das contas, se deu muito bem com a eliminação do Spartak Moscou, é sempre uma eliminatória a menos, então já passou para as quartas de final sem precisar jogar. Nas quartas de final eliminou a Atalanta e agora na semifinal joga contra o West Ham, não é contra o Rangers, que eliminou o Dortmund, né? O West Ham enfrenta o Eintracht Frankfurt. E eu estou aqui com a minha camisa deixa eu mostrar aqui, ó, vou mostrar minha camisa de treino do Frankfurt que eu comprei lá quando eu fui Deixa eu tirar aqui a tarja, pronto, para quem está vendo a gente, aqui, ó. Essa é uma camisa de treino do Eintracht Frankfurt, né? Que meu caro Donk, você me corrige se eu estiver errado, Eintracht é United, né, em alemão. Então, é o Frankfurt United. Né, tipo isso. Exatamente. Né, o Frankfurt United, não é um nome aleatório. E o Eintracht Frankfurt, que tem a simpatia de muita gente aqui no Brasil, mas você não era nem nascido, Donk, mas a primeira vez que passou com Bundesliga aqui, no começo dos anos 90, com José Trajano, com Gerd Wenzel, com Góes, com muita gente legal e importante na TV Cultura na época, e depois o Campeonato Alemão foi para a ESPN Brasil e nunca mais deixou de ser transmitido. Hoje está na OneFootball, né? Tá no aplicativo, a gente não vê a Bundesliga na TV, a gente vê em streaming, mas naquele ano, aquele primeiro ano, foi um campeonato super disputado em que o Eintracht Frankfurt foi campeão. Não, foi campeão não, perdeu o título para o Stuttgart, e agora? Agora eu me confundi. Eu acho que perdeu o título para o Stuttgart. Mas foi uma das sensações. Exatamente, tinha o Yeboah, que era o jogador mais importante do time, e o Frankfurt meio que liderou o campeonato inteiro, e na reta final perde o título para o Stuttgart, mas foi um time que arrebanhou aficionados aqui no Brasil, né? Começa campeonato novo, o pessoal quer escolher time para torcer, aí tem essas pegadinhas. Você pega o Eintracht Frankfurt para torcer, depois nunca mais faz nada. Né? Esse que é o pepino. E a invasão, 35 mil torcedores do Frankfurt no Camp Nou na semana passada, no jogo da Europa League. Todo mundo não com essa camisa vermelha, com a camisa branca. Meu grande amigo madridista, Edu Álvares, meu colega aqui no Futebol Sem Fronteiras, no podcast Futebol Sem Fronteiras no YouTube, falou: eu nunca imaginei que eu ia ver o Camp Nou vestido de branco. Mas estava todo mundo lá de camisa branca, mas não era o Real Madrid, era o Eintracht Frankfurt, que colocou 35 mil pessoas. Muito já foi falado sobre isso, como que aconteceu, os ingressos na mão de operadores, de agentes de viagem, era a Semana Santa, muita gente saiu de Barcelona para ir para outros lugares da Espanha, mas muita gente foi para Barcelona passar o feriado lá, muita gente da Alemanha costuma ir para a Espanha, pegar o calorzinho, em abril ainda está frio na Alemanha, já está calor na Espanha, o
pessoal, ó, pega o avião e se manda. A tempestade perfeita. As coisas aconteceram de um jeito em que foi possível acontecer algo que eu acho que a Europa nunca tinha visto. Eu não vi nenhuma reportagem sobre isso, mas para mim é o mais parecido com a invasão corintiana de 1976 ao Maracanã, que a gente fala até hoje, vai completar 50 anos. É uma das páginas mais bacanas da história do futebol brasileiro. Até o torcedor do Fluminense gosta dela. É um momento único, uma semifinal de Campeonato Brasileiro, em que a torcida do Corinthians põe o pé na estrada, pega a Dutra e vai até o Rio de Janeiro e divide o Maracanã, até tinha mais corintiano talvez do que tricolor, enquanto a torcida do Fluminense estava lá na praia. Quando chegou lá para entrar no Maracanã já não tinha mais lugar, não tinha mais espaço. Outros tempos, outra época, mas na Europa, com essa coisa de determinação de quantos ingressos são vendidos para o visitante, tal, esse tipo de coisa simplesmente não acontece. E aconteceu. Em Barcelona, estão dando satisfação até agora. Tragédia, absurdo, diretoria, torcida vendida, sócios que venderam carnê para alemães, que não... E a gente ficou um pouco aqui no Brasil, até pela similaridade do idioma, com isso, né? Com essa visão barcelonista, catalã, da tragédia que foi a invasão da torcida do Frankfurt ao Camp Nou. E eu achei um negócio magnífico, espetacular. E queria ouvir de você um pouco, Dom, e o que você andou lendo e ouvindo, como isso foi tratado na Alemanha, né? Pelos alemães. Como uma coisa épica, que é o que eu imagino, ou sei lá, ninguém deu muita bola. Como que isso foi tratado na Alemanha? Foi tratado de uma forma épica, né? É algo muito marcante, assim, como uma vitória. Inclusive, até não vou me falar muito do lado do Barça, como você já falou, já foi batido. Para mim, a derrota do Barcelona na arquibancada foi muito maior do que a derrota em campo, assim. Mas do lado do Frankfurt também é uma vitória genial. E eu até lembro que chamou bastante atenção, deu uma repercussão, antes mesmo da bola rolar no Camp Nou, o Frankfurt soltou um videozinho, falou, a gente vai enfrentar o Barcelona, ok, vocês têm um melhor time, um maior estádio, mas vocês não têm isso, que é a nossa torcida. E assim, parece aqueles vídeos clichê, não, vamos promover, porque vai ter um grande jogo entre o nosso time e o Barcelona, e assim, meio que corroborou a coisa, não é? Eles não era só falácia, não era só coisinha de fachada, não. Era um fato. E assim, e outra coisa que acho que além de ter todo esse reconhecimento que teve na Alemanha por tudo que foi feito, mas também, de certa forma, é algo que teve todos os ingredientes, como você falou, do feriado, também tem vários ingressos de sócios do Barcelona que ficaram à parte por conta da pandemia, os torcedores que puderam abdicar do seu carnê da temporada e aí foi vendido. Aí também tem o Barcelona que só bloqueou dos cartões da Alemanha, mas daí você pega um cartão de alguém que mora na França, na Itália e consegue comprar. Enfim, teve todos esses elementos. No mundo global, né? No mundo global. Lembrando que o Barça também está dando explicação, mas levou 3 milhões de euros nessa brincadeira. Exato. Na mão, né? O cofre não foi não chorou, derrota, né? Não, nem um pouco. Mas, assim, foi um negócio sem precedentes, mas, assim, algo que já havia sido mostrado nos últimos anos. Né? Se você pegar na temporada 17 e 18, a torcida do Colônia, se você jogar na internet, ver no YouTube, a invasão dos torcedores de Colônia em Londres para o jogo contra o Arsenal também foi um negócio absurdo. Era 20 mil torcedores do Colônia nas ruas de Londres, fazendo um barulho excepcional. Tudo bem, só 2.700, 3.000 que entraram, mas você tinha 17 mil torcedores do lado de fora também. Então, isso é uma característica do futebol alemão. Por quê? Porque tem a sensação de pertencimento dos torcedores ao clube de futebol é muito maior do que nas outras ligas. A questão as maiores médias de público, muitas vezes os preços mais baratos dos ingressos em relação às outras ligas, pode ter aumentado nos últimos anos no próprio país, mas se você comparar as outras ligas, ainda é diferente. A questão que a gente falou de não ter um investidor, os torcedores passam a ter uma voz ativa muito grande. Eu me lembro nos últimos anos que a Bundesliga fez o teste de colocar os jogos de segunda-feira por conta dos interesses de televisão. Foi rechaçado e derrubaram o jogo porque os protestos dos torcedores foi muito grande. Então, assim, a torcida tem um papel muito grande no futebol. E aí, quando acontece uma coisa dessa, para mim, no meu modo de ver, é reflexo dessa questão do envolvimento que tem. E aí, de repente, uma torcida que está tão ativa,
estão presentes. Aí se tem um jogo com o Barcelona, você vê a possibilidade. Teve até um porta-voz do Frankfurt que deu uma declaração depois que eu achei bem curioso. Ele falou: olha, não me surpreende os torcedores porque eles encontram as maneiras mais criativas, os nossos torcedores, as mais criativas para conseguir ingressos. E assim foi comprovado. Então, para mim, isso foi um reflexo da relação torcedor e futebol na Alemanha com a brecha que o Barcelona deu. Aí juntou as duas coisas, ainda na véspera de Semana Santa, e aí estava o cenário perfeito para essa invasão dos alemães. Esse vídeo que você citou, eu até mostrei, não no podcast Futebol Sem Fronteiras, mas na nossa página no YouTube, do Futebol Sem Fronteiras. Aliás, assine, inscreva-se. Eu mostrei numa das lives que eu fiz com os meus amigos Edu e Kim, antes do confronto entre Frankfurt e Barcelona. E me chamou a atenção. É um vídeo muito bacana, muito legal. Depois tem que dar uma procurada aí, dá um Google. Aí eu dei aqui rapidinho para ver se eu mostrava o vídeo, mas não encontrei assim fácil, então fica para uma próxima. Mas é um vídeo em que, exatamente, o Frankfurt fala: vocês têm mais títulos, vocês têm mais ídolos, vocês são mais famosos, mas vocês não têm o que a gente tem, a torcida. Quando eu vi, eu achei meio batidão, assim, aquela coisa de toda a torcida se considera a torcida mais especial do mundo. Só que a torcida do Frankfurt fez realmente um espetáculo no jogo de ida já, que foi 1-1. Foi um ambiente incrível naquele jogo de Frankfurt, da Europa League, a partida de ida da Europa League, e aí depois dispensa comentários a invasão alemã, 35 mil pessoas no Camp Nou, tudo isso que a gente já citou. Então os caras de fato deram a resposta. E aí a pergunta é, Donk, na Alemanha, a torcida do Eintracht Frankfurt, ela é famosa, conhecida, bate no peito por ser, sei lá, a mais fanática, a mais alguma coisa? Ou isso realmente foi algo assim que tiraram lá da cartola e que simplesmente aconteceu, de fato, para comprovar uma tese? Sendo muito franco, Júlio, eu fiquei surpreso. Eu não esperava. Não tem nenhuma fama dessas. Não, assim, é uma torcida assim que presente, o estádio é grande, é uma cidade grande, né? Então também isso também traz muitos torcedores de lá e certamente muitas pessoas que são naturais de Frankfurt que moram em outros lugares da Europa. Então deve ser uma torcida bastante espalhada, não só na Alemanha. Mas, assim, quando a gente fala torcida, normalmente é Borussia Dortmund, Schalke 04. Ali tem uma identidade muito mais forte. Então, assim, não é uma torcida que passa assim, bate, não, é um clube sem torcida. Não, definitivamente não é o caso. Mas eu não esperava uma mobilização tão grande, falar que eles causariam isso, tipo, uma coisa sem precedente no futebol europeu. Eu jamais ia imaginar, assim. Tanto que o próprio vídeo eu achei legal, mas no começo eu falei, é meio batidão, né? Meio clichêzão. Meio clichêzão. Não imagino que a torcida do Frankfurt seja tão, assim, expressiva a ponto de causar uma invasão dessas. Mas, assim, admito que passei a olhar com outros olhos a torcida do Frankfurt a partir desse confronto com o Barcelona. E pode ter certeza que a turma do West Ham ali, soltando bolinhas de sabão. Já comprou tudo ingresso em dia, eu nem vou no jogo, eu deixo comprar, não deixa para os alemães, não. Exatamente. E dá para Londres, tranquilo, de Frankfurt. Bem mais fácil. Facinho, tá cheio de voos, são os dois grandes centros financeiros europeus, né? Londres e Frankfurt. Deve ter gente ali fazendo bate e volta de Londres para Frankfurt, de Frankfurt para Londres, o tempo inteiro ali, os homens de negócio com os seus paletós e gravatas. A partida de ida é em Londres? Agora você me pegou, não lembro. Te peguei, agora, né? Te peguei de calça na mão. Tem dois jogos, né? Leipzig e Rangers, que é na Escócia, né? Também é na ilha, e Frankfurt e West Ham, né? As duas semifinais da Europa League. Você achou aí? Conseguiu encontrar? Deixa eu ver aqui. Mas é isso, gente. Então, a Bundesliga com um super clássico neste sábado, o Bayern de Munique contra o Borussia Dortmund, um jogo que pode dar ao Bayern. O jogo está marcado para, vamos ver aqui, horário de Brasília. Lembrando que ele passa na OneFootball, né? No aplicativo, no streaming. Bayern de Munique e Borussia Dortmund, 1h30 da tarde, horário de Brasília. E faltam 4 rodadas só para o final da Bundesliga. Certo, Dom? Exatamente. E o jogo do West Ham Frankfurt, primeiro é em Londres mesmo. Primeiro é em Londres. Então, primeiro jogo em Londres, vamos ter alguns alemães por lá, e aí o jogo de volta em Frankfurt, no Waldstadion.
Eu só chamo os estádios pelo nome deles. Nome. Essa coisa de naming rights não é comigo. Ninguém me pega. Só estádio novo. Só estádio novo. Estádio novo, tudo bem. Nasceu com o nome lá de MRV Arena, né? Que vai chamar o do Galo. Tudo bem. Aí beleza. Se é desde o Allianz Arena do Bayern, tudo bem. Mas o do Dortmund é o Westfalen Stadium. Não, o do Dortmund é o Westfalen Stadium. Eu fui, estava lá na estação de metrô ali, Westfalen Stadium. Não. Ninguém me pega. E o do Frankfurt é o Waldstadion, o estádio da Floresta. Fui muito jogo lá, hein? Acho que foi o estádio alemão que eu mais fui jogo. Fui jogo lá em Copa do Mundo. Vi, para mim, as maiores atuações da seleção brasileira desde que eu nasci, que são aquelas lá da Copa das Confederações de 2005. Não teve... Para mim, foram os grandes jogos da seleção brasileira que eu presenciei, assim, mais do que esses jogos de Copa do Mundo, que esses jogos de eliminatórios, ali no Waldstadion. Eu tinha um lugarzinho ali, Dom, que eu parava ali do lado da Federação Alemã. A Federação Alemã fica lá, fica Frankfurt, fica colada no estádio. E eu parava ali numa vaguinha ali que eu encontrei, nunca ninguém rebocou meu carro, nem levei nenhuma multa, acho que deu certo. Nessas Copas do Mundo e Copa das Confederações. Grande cidade de Frankfurt, que não é a mais bonita da Alemanha, é um centro financeiro, mas tem um rio lindo, é tudo limpinho, é tudo bem arrumado. Grande Eintracht Frankfurt, tomara que consiga fazer uma final alemã aí contra o Leipzig na Europa League. André Donk, muito obrigado por destilar o seu conhecimento mais uma vez com a gente aqui no podcast Futebol Sem Fronteiras. Para mim, um grande prazer, viu, Júlio? Valeu pelo papo, muito bom, e sempre que precisar, estamos aí. Sempre gostoso falar contigo. Grande abraço para o Donk, grande abraço para o Jamil Chad, que não pôde estar com a gente nessa. Um grande abraço para a família dele, está precisando de muita força nessa hora. O podcast Futebol Sem Fronteiras número 46 fica por aqui. A gente volta na semana que vem. Tchau, tchau. Futebol Sem Fronteiras. Jogo jogado dentro do campo e fora dele. Bastidores, economia, política, turismo. O podcast do UOL para quem gosta de futebol internacional e tudo o que vai além de um simples grito de gol. UOL.